Esse é o programa AgEvolution. Falamos sobre tendências, inovações e tecnologias que estão sendo aplicadas no agronegócio e que estão borbulhando em laboratórios de centros de pesquisas e startups. O programa de hoje, aqui em Cuiabá, vai mostrar o AgriHub, um projeto desenvolvido com o objetivo de conectar o produtor mato-grossense às novas soluções que estão surgindo para o campo. O projeto foi desenvolvido pelo IMEA, pela FAMATO e pelo Senar aqui do Mato Grosso. E tem mais! No segundo bloco vamos até Brasília saber um pouco mais sobre os frutos sem sementes, como o abacate, e o impacto que eles podem gerar no cotidiano do consumidor e no preço da exportação. Fique com a gente! A agropecuária está passando por uma constante mudança nas suas estruturas, a sucessão familiar. Os produtores rurais estão gradativamente passando o bastão das suas propriedades para os seus filhos cuidarem, o que impacta diretamente na forma que é gerida a fazenda e na tomada de decisões. Aqui comigo Daniel Latorraca, que é superintendente do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, um dos idealizadores do AgriHub aqui em Cuiabá. Nos conta um pouquinho a importância de aproximar o produtor rural dessas tecnologias que vocês estão desenvolvendo aqui. Bom, a importância é 100%, né? A gente acredita que, como você bem disse, a agricultura sempre passa por revoluções e a gente está passando por mais uma, que é essa revolução digital. Tem um número aqui em Mato Grosso que diz que dos 6 mil produtores, 40% tem até 40 anos, corroborando com a informação que você acabou de passar. Então tá vendo, é agora que está acontecendo essa sucessão dentro do campo e a gente acredita que a forma de gerenciar a propriedade está mudando. E isso a gente consegue perceber diretamente quando a gente visita esses produtores que já estão tomando decisões com menos de 40 anos e você vê o tamanho da exigência que se tem hoje em mercado, em clima, em solo, aquilo que o pai dele, né, trouxe lá na década de 80, 70 aqui no Mato Grosso, o modelo não é igual, a gente tem uma série de restrições, o financiamento é um desafio também, então toda essa gama de atividades rurais que esse produtor tem que fazer exige que ele tenha a mudança não só no modelo de gestão, mas também nas ferramentas que ele utiliza. Por que vocês acharam essa importância de criar um AgriHub aqui dentro? Pela primeira vez na história, nós vamos ter a oportunidade, então, do produtor, né, na pesquisa e desenvolvimento da agricultura, que vai chegar no campo dele, participar desde o início desse processo. Vendo essa oportunidade, a gente criou o AgriHub para aproximar, então, os produtores, principalmente esses que estão passando a sucessão, aproximar desde o início do desenvolvimento das novas tecnologias, das agtechs, vamos dizer assim, não só que está vindo da indústria tradicional, mas também das startups. E esses jovens que estão atuantes dentro da porteira, eles permitem que essa tecnologia chegue mais rápido? Nós passamos daquela fase onde o produtor que quisesse aumentar a produção, o que ele fazia? Ele aumentava a área. Hoje não. Hoje, se o produtor quiser aumentar a produção, ele vai ter que aumentar a produtividade por hectare. Quando eu passo para essa estratégia de crescimento, vamos dizer assim, eu preciso de mais ferramentas do que eu tinha anteriormente, que eu só cresci em área. Então eu preciso de uma gestão melhor, de um controle melhor, de uma precisão melhor. A gente discute muito, por exemplo, pecuária de precisão, controle de pragas de maneira mais precisa. Como é que funcionou o investimento? Vocês hoje montaram um AgriHub com recurso próprio, as entidades se uniram, mas como que foi? Vocês abrem portas para novos investidores? Como é que está funcionando? Exatamente. O AgriHub nasce dentro do sistema FAMATO, o IMEA, né, onde eu estou e trabalho, e o Senar Mato Grosso, né, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Estado de Mato Grosso, que financiou boa parte das nossas ações e também está operando parte das ações. Daniel, obrigada por compartilhar um pouco desse projeto com a gente e parabéns por ser incentivador da tecnologia no campo. Aqui a gente teve um exemplo de união entre entidades, sindicatos rurais e produtores. Produtores esses que estão abrindo suas porteiras para as novas tecnologias e para que essa geração consiga fazer a diferença no Agro 4.0. O Fábio Silva é o responsável pela área de parcerias aqui do AgriHub. Então é a melhor pessoa para nos contar um pouquinho o que diferencia esse AgriHub aqui em Cuiabá. O grande diferencial do AgriHub para todos os outros é que a gente entende muito de produtor rural. O produtor rural, ele está do nosso lado, ele é quem de fato vai estar contando as suas dores, os seus problemas do dia a dia lá no campo, e isso torna o AgriHub totalmente diferente de qualquer outra iniciativa que trabalha com agronegócio, com inovação tecnológica para o agronegócio. E para isso existe a rede de fazendas alfas, é isso?
Exatamente. A rede de fazendas alfas foi o primeiro passo do AgriHub. A gente fala que é o coração do projeto. Porque sem a rede de fazendas alfas, todos os nossos outros passos eles ficariam limitados. E a rede de fazendas alfas ela foi constituída a partir de produtores rurais que eles eram visionários, então eles estavam à frente do seu tempo, eles eram abertos ao novo, porque a gente está falando de inovação tecnológica e às vezes o que vai chegar lá na fazenda é algo que é totalmente diferente do dia a dia dele. Além disso, a gente fala muito que ele tem que ter um certo apetite ao risco. A gente está falando de startup, a gente está falando de inovação tecnológica e isso pode, de fato, ao longo do tempo, não se concretizar e não dar certo. Então ele tem que ter um apetite a esse risco, aceitar esse risco que pode não dar certo. E uma coisa que é fundamental e às vezes a gente acaba passando batido é que esse produtor ele tem que valorizar a pesquisa, né? A gente sempre fala, se não existir a pesquisa, não vai ter o desenvolvimento dessa solução e muito menos a inovação, isso não vai chegar ao mercado. Então ele tem que valorizar a pesquisa. Então, no primeiro momento, a equipe técnica do AgriHub foi atrás desses produtores rurais aqui de Mato Grosso que tinham essas 4 características ou alguma delas para compor a nossa rede de fazendas alfas. Foi assim que nós constituímos ela e a partir dessa constituição dessa rede de fazendas alfas nós começamos a perguntar para esses produtores rurais quais eram os seus problemas, quais eram as suas dores que eles enfrentavam lá no campo. Parabéns então por esse projeto que vocês estão fazendo. E que fica a dica, os produtores rurais que estão nos assistindo, é importantíssimo abrir as porteiras para que as soluções consigam chegar e para que novas pesquisas sejam feitas. Aqui na AgriHub de Cuiabá, nós conhecemos 2 startups, a Escola Agro e a Smart Grain. A Smart Grain criou um aplicativo para solucionar um problema que pode gerar perdas de até 3 milhões aos produtores de soja, que é a margem de erro na classificação do grão. O aplicativo desenvolvido pelo Vitoriano Ferreiro, CEO da startup, identifica a qualidade da semente. A gente está usando inteligência artificial junto com Machine Learning para que a gente, por meio do próprio smartphone, a gente leia o grão e aí ele vai analisar se o grão ele está ardido ou não, baseado em alguns traços padrões, que seria equivalente à mesma coisa que o Google usa para a imagem. Quando ele acha uma foto sua e ele marca automaticamente. Por quê? Porque ele sabe os traços seus, da sua boca, do seu nariz. Então daí ele consegue analisar e ver que é você ali na foto. A gente faz a mesma coisa praticamente, só que com a soja. E qual é a importância de vocês estarem hoje dentro desse AgriHub? A gente tem 2 pessoas que nos ajudam a parte de análise, o que é realmente um grão ou não. E aí também para alguns eventos, por exemplo, que a gente já foi no Agrifutura, entre outros, que eles têm nos apoiado muito. A gente tem um exemplo super positivo aqui de uma startup que vai fazer total diferença para o produtor rural e que precisa daquele investimento para chegar mais rápido dentro da porteira. Porque sem investimento não tem pesquisa. O Adolfo, que é produtor rural, e o Ângelo, que tem a parte técnica do conhecimento, criaram a Escola Agro e fazem parte da AgriHub. Adolfo, nos conta um pouquinho como surgiu essa ideia de criar a Escola Agro. E em 2015 eu tive um problema sério onde eu estava pleiteando um financiamento e a instituição financeira postergou e não me entregou na data que eu precisava, acabei tendo um prejuízo grande e eu observo que isso tem acontecido em N momentos, onde as empresas não estão preparadas e não conhecem as necessidades para bem atender o produtor rural. Então, nós, partindo desse problema, começamos a construir a Escola Agro. Qual é o apoio que vocês recebem e por que é tão importante estar num ambiente assim para conseguir se desenvolver de uma forma mais rápida? Foi onde nós aprendemos sobre startups, como que as coisas funcionam, como que é a rede de relacionamento das startups, como que é a rede de inovação. Ano passado eu tive a oportunidade de, junto com o AgriHub, para Israel, entender como que surgem as startups, como que elas funcionam lá. Como produtor rural tivemos a iniciativa e a ideia de identificar um problema e partir para cima, vamos atrás da solução, porque essa solução ela resolve o meu problema como produtor rural e também pode vir a me trazer uma boa fonte de renda no futuro. Então o mundo AgriHub, o mundo startup, ele está aí, está à nossa porta e nós como produtores rurais não podemos negligenciar essa oportunidade de aprendermos um pouco mais e também de investir, porque afinal de contas é uma empresa que tende a dar lucro.
Adolfo, muito obrigada por compartilhar um pouquinho dessa história com a gente e parabéns por ser um produtor rural antenado que se preocupa também com outros produtores gerando novas soluções. Agora eu vou falar um pouquinho aqui com o Ângelo, que é essa parte mais técnica, então surgiu essa dor, também tem vivência no agro, mas ajudou na descoberta da solução. Então nos conta um pouquinho, Ângelo, como é que funciona a Escola Agro. É isso mesmo, fui produtor rural lá no Rio Grande do Sul e trabalhei 5 anos aqui no IMEA, onde a gente pôde entender um pouco mais esse processo do agro. E sabendo desse problema que o Adolfo tinha, a gente pôde compreender que a gente poderia solucionar isso. Só que a gente teria que solucionar através de um problema que fosse ser generalista, pois a gente tinha um país inteiro que tem a mesma situação. E aí, através disso, a gente teve a ideia de produzir uma plataforma de ensino em IAD para levar esse conhecimento para as pessoas através de uma gama de formas, e uma delas as videoaulas animadas que ajudam esse colaborador a entender mais o processo do produtor rural. Em vez de a gente trabalhar a parte do produto, a gente trabalha a visão do produtor para entender quais são as necessidades. A gente sabe que no campo tem sazonalidade, então a gente traz essa sazonalidade para dentro das videoaulas e faz com que o colaborador entenda todo esse processo que o produtor tem. E aqui então a gente tem um exemplo inverso, que a gente não tinha visto até então. É um produtor rural que sentiu a dor e foi atrás da solução, porque não teve interessados em solucionar esse problema para eles. A gente está falando bastante aqui que sem investimento não há pesquisa, mas existe uma coisa importantíssima que a gente não pode esquecer. O produtor é o protagonista e sem escutar e entender a cabeça do produtor, as soluções nunca chegarão dentro das nossas porteiras. No segundo bloco, vamos até Brasília saber um pouco mais sobre os frutos sem sementes, como o abacate, e o impacto que eles podem gerar no cotidiano do consumidor e no preço da exportação. Fique com a gente! Vocês já ouviram falar dos frutos sem semente, certo? Mas hoje eu tô aqui em Brasília, na Embrapa, no Laboratório de Engenharia Genética, com o Dr. Francisco Aragão, que vai nos contar um pouquinho sobre outro tipo de fruto sem semente que está sendo desenvolvido aqui dentro. Doutor, nos explica um pouquinho como está funcionando essa pesquisa e o que ela vai trazer de bom aí para o mercado brasileiro. Então, essa pesquisa começou com uma coisa inesperada. Nós tínhamos o objetivo de gerar sementes sem ácido fítico. Ácido fítico é um fator antinutricional que está presente nas sementes. Então a gente queria tornar as sementes nutricionalmente melhores. Então a gente pensava, vamos reduzir o ácido fítico e aí nós vamos ter sementes que vão ser melhor aproveitadas em rações animais ou até em humanos. Mas, ao contrário disso, a gente viu que a eliminação desse gene levava a não desenvolvimento da semente. Então, nós não conseguimos plantas com baixo teor de ácido fítico, mas nós conseguimos desenvolver uma estratégia de geração de frutos sem sementes. Então, como a gente fez isso inicialmente com a soja, que é uma vagem, nós ficamos curiosos para saber se isso poderia ser reproduzido em outro tipo de fruto. Então, a gente passou a testar essa hipótese em outro tipo de fruto, como o tomate. Perfeito. E a textura fica igual ao que a gente encontra hoje no supermercado? Como é que ele ficou? Como é que foi o resultado dessa pesquisa? Então, aqui a gente vê, por exemplo, em soja, a gente vê que as sementes que não têm o gene, elas não se desenvolvem, enquanto as sementes que o gene está normal, elas se desenvolvem normalmente. E em tomate, a gente viu que os frutos se desenvolvem normalmente. Eles não têm, a gente não observou nenhuma modificação nesses frutos, a não ser a ausência das sementes. Então a gente vê aqui, que os tomates, onde o gene está funcionando, as sementes estão aqui, enquanto que no tomate modificado a gente não vê a presença das sementes. Esse produto, o tomate, a gente não encontra nos mercados ainda, está em fase inicial, certo? A gente não encontra um tomate com essas características no mercado, Mas isso aqui mostrou que a gente pode extrapolar isso para outros frutos. E agora qual é a próxima etapa, então? Qual é o outro fruto que vocês vão trabalhar? Então, agora a gente nosso objetivo agora é fazer isso com abacate, que é um fruto muito interessante, que o programa de melhoramento pode levar mais de uma década para gerar novas variedades
Então a gente pode, usando técnicas de genética, eliminar esse gene, a expressão desse gene lá em abacate, gerando plantas cujo fruto não vão ter, né, o caroço. O abacate é um fruto que é exportado em larga escala, né, e o caroço é um peso, né, que conta nesse transporte, que na verdade não precisaria estar ali como para a geração dos produtos finais. O Brasil é o terceiro maior produtor mundial de frutas, com cerca de 45 milhões de toneladas ao ano, das quais 65% são consumidas internamente e 35% são destinadas ao mercado externo. Segundo a Associação Brasileira de Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados, a Abrafrutas, as exportações brasileiras de frutas podem atingir, até 2018, 1 bilhão, com crescimento anual médio de 3,5%. Doutor Francisco, eu vou pedir então que o senhor me mostre como que será essa semente do abacate, a diferença entre as duas sementes, a que é a atual, hoje, e a que vocês estão projetando para que ainda seja. Então, Camila, nosso objetivo é que nós possamos ter frutos, né, de tamanhos normais e que possam, com sabor normal, na verdade todo o resto normal, alterando apenas com a alteração do tamanho do caroço. O fruto continuaria então no mesmo tamanho, com o mesmo sabor, a mesma espessura, somente o caroço modificaria o tamanho. Exatamente. Então vamos abrir aqui um fruto, né, de abacate, em que a gente vai ver, né, o abacate tem um caroço bastante grande, né, e então o que acontece? Esses frutos são exportados para a Ásia, então eles percorrem longa distância, em que o importador está interessado apenas na parte comestível do fruto, né? Mas o fruto tem uma grande proporção dele que é o caroço, né? Então a gente pretende fazer com que um caroço desse tamanho, que corresponde a um grande peso, nós esperamos reduzir um caroço desse tamanho para que ele fique desse tamanho ou talvez até menor, né? Implicando em um peso menor e consequentemente um custo de transporte menor. Doutor Francisco, qual o benefício, né, dessa diminuição do caroço do abacate para o mercado como um todo? De uma maneira geral, né, quando a gente pensa em eliminar frutos de sementes, a gente vê dois grandes benefícios, né? Um deles pensando no consumidor, por exemplo, no caso de uva, né, os consumidores não querem ter a presença das sementes ali quando se alimentam daquele fruto, né? Então se procura desenvolver melancias sem sementes, né? No caso do abacate, existe a questão de, no caso do fruto ser usado na mesa, né, para consumo direto, existe uma questão relacionada com o fruto, de cortar os frutos, né? E para a indústria, né? E a remoção do caroço tem um custo também quando a indústria quer usar essa parte aqui do abacate, né? Além disso, tem a questão do transporte, né? Principalmente o transporte a longa distância, exportação de frutos, toneladas de frutos para a Ásia, por exemplo, né? O custo é um fator importante e o peso do caroço implica em aumento de custo. Então, se você puder transportar um abacate sem o caroço, obviamente que você está transportando basicamente o que interessa, né? Com a redução de custo. E o peso morto do caroço. E o peso morto do caroço. Qual é a diferença entre esses frutos aqui do laboratório que vocês desenvolvem e os que já são comercializados no mercado? Como o senhor mencionou, a uva, a melancia, tem citros também. Exato. Muitos frutos que são comercializados no mercado, são mutantes que foram identificados, né? Alguns desses mutantes entraram em programas de melhoramento para gerar plantas produtivas e com frutos sem sementes. Só que nós podemos aprender com a natureza e mimetizar isso em frutos como o abacate, por exemplo, né? Em que, para a gente gerar um abacate altamente produtivo, levaria talvez décadas para a gente ter um abacate, gerar uma variedade de abacate sem essa característica. Existem abacates mutantes na natureza que não têm o caroço, só que eles são basicamente uma curiosidade botânica, porque eles são muito pequenininhos, os frutos são pequenininhos e sem sabor.
Ou seja, eles não têm muito interesse por mercado. E a transferência desse gene que a gente encontra na natureza para um abacate comercial poderia levar décadas para ser feito, né? Então nós podemos fazer, usando ferramentas de genética, mimetizar o que a natureza faz em alguns casos. E desde quando vocês começaram a fazer essa pesquisa? Há quanto tempo vocês estão trabalhando nela? E como é que funciona o investimento? Vocês têm investimento do setor público, privado? Chegou em algum momento a pesquisa ficar estacionada no papel por não ter investimento? Nós começamos, como eu mencionei, a gente começou, essa é uma que a gente pode chamar de uma pesquisa disruptiva, né? A gente tinha uma intenção de fazer uma coisa e, na verdade, a gente observou outra, né? Nós começamos isso com recurso público, fazendo isso em soja, né? Fizemos uma prova de conceito com tomate e agora a gente precisa, obviamente, de recursos, né? De preferência recursos privados, para que a gente possa continuar essa pesquisa com outros frutos, né? Como, por exemplo, o abacate. Para que ele chegue o quanto antes no mercado. Exato, para que os produtores possam ter frutos como esse e que nós possamos ter um mercado facilitado com custo reduzido. Doutor Francisco, então quer dizer que com o tamanho reduzido da semente, do caroço do abacate, ele não vai perder o fruto? Isso, na verdade, essa região aqui que é ocupada pelo caroço, ela será ocupada pelo que a gente chama de endocarpo, nessa parte do fruto, que é realmente o que interessa. Então, com isso, a gente eventualmente pode aumentar a produtividade, né? E nós vamos reduzir o peso do fruto, né? Facilitando o transporte e melhorando os custos de transporte e, consequentemente, de toda a cadeia de produção. Então, a gente vai ter dois benefícios, a perda do peso e mais quantidade de fruto, certo? Exatamente. E esses benefícios, eles só podem acontecer com pesquisa. E sem investimento, não há pesquisa. Você conheceu hoje mais uma tecnologia da Embrapa que pode contribuir para o mercado agrícola brasileiro. No próximo programa, vamos apresentar outras inovações que estão sendo pesquisadas por todo o Brasil em prol da nossa agricultura. Não perca! Até a próxima semana!